Fala galerinha, vida longa e próspera! Sejam muito bem-vindos ao Raspa Pop, ele é o Marcelo Pacheco. E esse cara aqui, feio pra caramba que nem uma bruxa, é o Jorge X! E nós somos o Raspa Pop. Hoje com um tema sobrenatural, deveras macabro, não é, Marcelo? Cheio de feitiços. Maldição mesmo você vai ver se você não se inscrever no canal, não metralhar o like e não compartilhar esse vídeo. O que vai acontecer, Marcelo? Se eu querer, você vai acordar amanhã com a caganeira que não vai dar tempo nem de acender a luz. E aí, vai pagar pra ver? Sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Marcelo, muito se fala em documentários, filmes e livros sobre as bruxas de Salem ou Salem. Mas onde fica esse diacho dessa cidade, cara? Muito boa pergunta. O vilarejo de Salem se localiza ao norte de Boston, na colônia de Massachusetts. A palavra também, né, pô? Conheço outra cidade. Massachusetts, porra. Massachusetts. Gente, Massachusetts, ele não consegue falar essa palavra, então eu falo, tá? Salem fica em Massachusetts, nos Estados Unidos. Consigo sim, ó. Massachusetts Bay. Sem pensar, fala Massachusetts. Massachusetts. Palma pra ele, gente. Então Salem fica ao norte de Boston, na colônia de Massachusetts Bay, Nova Inglaterra, nos Estados Unidos da América. Mas Marcelo, essa história toda começou quando e com quem? Em janeiro de 1692, algumas meninas começaram a apresentar febre, convulsões e manifestar ruídos estranhos. Uma delas era Elizabeth Parris, que tinha 9 anos na época, e era filha do reverendo Samuel Parris, ministro da igreja da vila de Salem, e sua esposa também chamada Elizabeth Parris. Outra das garotas era Abigail Williams, que tinha 12 anos e era sobrinha dele. Todos moravam na mesma casa, assim como a criada Tituba e o criado John Indian. Como todo religioso, o pai reunia a congregação para que orassem as meninas. Quando a oração não curou a doença, o reverendo chamou o médico local, que as examinou, mas não encontrou nenhuma causa física. Dessa forma, como tudo que não tinha explicação, foi o que é sugerido, Jorge. Bruxaria, né? E isso aí é recorrente na história da humanidade, né? Quando o ser humano não consegue encontrar uma explicação científica ou racional para aquela época, tem que ser alguma coisa sobrenatural. Que o diga Joana d'Arc. É nesse ponto da história que a gente precisa de uma observação, porque existe uma outra explicação para isso, e está intimamente ligada à cerveja, pasmem vocês, como diria o Jorge. Mas isso fica para um próximo vídeo. Bom, gente, em todo bairro, rua, cidade, sei lá o que do mundo, tem sempre uma vizinha enxerida, não é? Em Salem não era diferente, Marcela. Verdade. E Mary Sibley cumpria muito bem esse papel nesse bolo doido, Marcelo. E por falar em bolo, essa tal de Mary Sibley, com toda a sua experiência de vida adquirida ao longo dos anos, Inteligência rara. nossa, para aquela época, apresentou uma solução maravilhosa. Já sei, disse ela, vamos fazer o bolo da bruxa. Bolo da bruxa? Mas afinal, vocês sabem o que é bolo da bruxa? Momento curiosidade. Na Inglaterra e na Nova Inglaterra do século XVII, acreditava-se que um bolo da bruxa tinha o poder de revelar se a bruxaria estava afligindo uma pessoa com sintomas de doença. Tal bolo ou biscoito era feito com farinha de centeio, atenção, anotem a receita, vou repetir, farinha de centeio e a urina da pessoa afetada. O bolo, então, era dado a um cachorro. Se o cachorro exibisse os mesmos sintomas da pessoa doente, a presença de bruxaria estava comprovada. Que maravilhoso método científico, não é mesmo? Não sei se o cachorro acha a mesma coisa, né? O cachorro não liga. Tá bom, mas vamos aos fatos. Então, a Mary Lou, ou Mary Louca, deu instruções a John Indian, o tal criado do reverendo, para fazer o bolo. Este colocou a urina das meninas e terceirizou o serviço para a Tituba, que era a outra criada. Ela assou o bolo e deu para o cachorro que vivia na casa. Gente, um resumo dessa bagunça, dessa ópera toda. O reverendo Parris
ficou sabendo disso tudo e ficou fulo da vida. Apesar do cachorro não ter mostrado nada, o reverendo disse que não importava se o tal bolo tivesse sido feito com boas intenções, porque isso era simplesmente ir ao diabo por ajuda contra o próprio diabo. Mary Sibley, de acordo com os registros da igreja, foi suspensa da comunhão, mas sua reputação foi restaurada quando ela confessou perante a congregação e as pessoas votaram para mostrar que estavam satisfeitos com a sua confissão. Se tivesse acabado por aí já estava ruim, né? Tá meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Mas adivinhem quem foi que levou a culpa disso tudo? A criada Tituba. Caracas. Como sempre, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, não é isso, É o Marcelo? que diz a história, né? A Tituba, que foi acusada por fazer o bolo, e de quebra as meninas que estavam doentes ainda acusaram ela de bruxaria, juntamente com duas outras garotas do local, Sarah Good e Sarah Osborne. Sarah Osborne morreu depois na prisão e Sarah Good posteriormente foi executada. Tituba confessou que era realmente ela que estava praticando feitiçaria e ainda se tornou delatora, né? Elas são premiadas já naquela época. Apontando as outras. Os julgamentos das bruxas de Salem referem-se a uma série de audiências e processos de pessoas acusadas de bruxaria na Massachusetts colonial, entre fevereiro de 1693 e maio de 1694. Mais de 200 pessoas foram acusadas, 30 foram consideradas culpadas, das quais 19 foram executadas por enforcamento, sendo 14 mulheres e 5 homens. Ah, Marcelo, o que realmente aconteceu com aquela garota, cara? Alguns historiadores argumentaram que grãos contaminados com um fungo chamado ergotina podem ter causado alguns dos sintomas que elas apresentaram. As acusações estavam todas enraizadas na crença daquela comunidade local, que tudo motivado pelo medo do sobrenatural, né? Uma histeria coletiva, né? Histeria coletiva, inclusive nós já falamos de outro caso de histeria coletiva, você vai ver por aqui, no card, se você estiver interessado, acessa lá para você saber mais sobre esse outro caso. Além disso, Marcelo, a política na igreja ela sempre desempenhou um papel importante, fundamental dentro da sociedade, né? E no centro de toda essa controvérsia estava o pai da garota, né? O reverendo Samuel Perry. Curioso, percebeu que a gente colocou várias imagens aí ao longo desse vídeo? Essas imagens foram retiradas de algumas obras que retratam esse momento, que foi a crença em bruxaria, que é onde muitas pessoas morreram, e esse filme se chama As Bruxas de Salem. Maravilhoso. 1996, né? Exatamente. Winona Ryder e... Daniel Day-Lewis. Ó, só isso aí já é um motivo para você assistir o filme. Estamos conversados, ficamos por aqui. Um beijão, gente. Beijo!